bem? Saudades. Um tempo afastadinho aí, né? Bom, hoje nós vamos falar de um capítulo, vamos conversar sobre o capítulo 12, que a princípio tem um título que nos assusta um pouco. Porque todos os capítulos, né, que nós conversamos aqui, todas as quintas-feiras, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, quando codificou, com a orientação dos amigos espirituais, ele tirou esses capítulos de trechos, de capítulos do Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento na Bíblia, né? Então, quando a gente lê um título que Kardec deu, Amai os vossos inimigos, já cientes de que foi Jesus que nos trouxe essa indicação, esse ensinamento, né? Esse caminho, nós começamos a pensar, nossa, mas Jesus estava muito exigente, né? Amar os inimigos. Será que essa é realmente a proposta de Jesus? Porque amar os amigos, os parentes, aqueles que nos são gratos e nos são próximos e concordam com a gente, estão sempre ao nosso lado nos apoiando, não é uma coisa difícil, não é verdade? Alguém discorda? É mais fácil, né? Agora, quando é alguém que não concorda, nos enfrenta, às vezes até falam coisas que poderiam ser verdades, mas a gente não aceita, né? Ou mesmo fazem coisas que não nos agradam, nos machucam, deixam a gente bravo, às vezes até com a raiva, né? Porque se a gente falar aqui que a gente nunca teve raiva, nunca ficou bravo, né? Nós estaríamos sendo imensamente hipócritas. Agora, se tiver alguém aqui que nunca teve uma pontinha de raiva, pode levantar a mão, porque eu acho que essa pessoa tem que fazer o Evangelho da Noite. Não é? Por que isso não acontece? Por que ninguém vai levantar a mão? Porque nós estamos evoluindo. Nós estamos aprendendo. E esse caminho de aprendizado, esse de vez em quando ficar bravo, sentir uma pontinha de raiva que seja, mas a gente sente sim, faz parte dessa lapidação, desse crescimento, porque a gente não conhece e não sabe todas as coisas. Quem são os nossos inimigos? Se vocês procurarem o significado da palavra inimigo, são aqueles que não concordam, são aqueles que estão em discórdia conosco, que nos enfrentam ou tentam nos prejudicar. E Jesus coloca aqui, amar os vossos inimigos. E quando a gente fala de amor, a gente lembra do amor como a gente conhece, como a gente vivencia. Ternura, simpatia, compaixão, né? Benevolência, fraternidade. A gente fica feliz com o amigo ao lado. Mas nós estamos falando aqui de um amor para com pessoas que discordam, que estão exatamente ao oposto de tudo isso que a gente coloca, de tudo isso que a gente propõe. Então eu vou ler um trechinho do que Jesus falou, né? E a gente vai tentar conversar e entender um pouco melhor a proposta maravilhosa do Mestre Jesus, porque ele nada mais fez do que nos relembrar aquilo que aquele que nos criou, que é Deus, deixou, para que a gente tenha uma vida com um fardo mais leve. Pagar o mal com o bem. Eu escolhi esse trecho porque, como todos os capítulos do Evangelho, eles são muito extensos. E eu me apeguei a um primeiro texto, que é esse pagar o mal com o bem, para que a gente pudesse conversar hoje. Então, nós vamos falar de Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 e versículo 43 a 47. Tendes ouvido o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Quer dizer, falam por aí isso, mas eu vos digo, mas Jesus diz, olha, eu estou dizendo, amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam.
Tá fácil, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual fez nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justo e injusto. Por quê? Se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa tem? É fácil. Amar o que a gente ama está mais fácil. Ao que nos ama, né, na verdade. Não fazem os publicanos também assim? Eles estão se referindo aqui aos inimigos dos judeus. Porque os publicanos, na época em que Roma dominava, né, a região onde estava a Judéia, a Galileia, né, toda aquela parte onde os judeus viviam, Roma estava dominando e ela cobrava impostos. Quem cobrava esses impostos, o ato, né, da cobrança, era feito pelos sujeitos que chamavam-se publicanos. Então os judeus, claro, tinham o quê? Raiva, tinham alguns ódio. Por que não? Se a gente ainda está fazendo isso hoje, imagina os espíritos que estão reencarnados há 2000 anos atrás. A gente está evoluindo, né? Nós vamos ver aqui hoje. E se saudades também aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Porque eles são seus irmãos, então falar um alô, tá bom, né? Não fazem também assim os gentios? Eles quiseram dizer que entre os pagãos, né, entre aqueles idólatras que não acreditavam em Deus, também havia essa convivência pacífica, todo mundo se cumprimentar, se gostar. Então ele está abrangendo vários assuntos desse trecho. Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram mais ou menos a mesma coisa. Era uma turminha de judeus, né, que eram doutores da lei de Moisés. Ou seja, eles explicavam a lei de Moisés, mas segundo uma visão mais crítica, de um Deus mais punitivo, não a visão amorosa de Jesus. Então, na verdade, eles estavam meio em retrocesso. E Jesus não é que ele repudiava, mas ele não compartilhava das ideias deles, porque assim como os escribas e os fariseus, outros também tinham que não acreditavam no que Jesus veio colocar, né? Então era uma turminha meio... Os fariseus, se vocês pegarem o Evangelho, toda vez que Jesus é colocado no canto da parede e apontado, tem um fariseu na jogada, né? Então era uma turminha que vinha com um instrumento para testar, viu, Lúcia, a paciência de Jesus. Nós estávamos conversando, eu e a minha amiga ali. Então eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que os escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Na verdade, reino dos céus a gente já falou aqui, não existe reino nenhum, né? Porque Jesus não ia colocar um vale ticket, né? Um vale ingresso para um entrar e o outro não entrar num reino suposto. O reino dos céus está aqui. É o nosso coração. Quando é que a gente está no reino dos céus? Quando a gente encontra paz. Quando a gente está feliz. Na nossa fase evolutiva, no nosso caminho, nesse momento, né, nós não temos isso ad eterno. Nós não temos ainda continuamente. Nós temos momentos de felicidade e de paz. Mas nós vamos chegar lá, né? Importante valorizar esses momentos, fixá-los, louvar mesmo, no sentido de agradecer a Deus. Não se apegar muito aos momentos mais difíceis. Deixe esses momentos como lições, né? E quando eu estou falando isso, os meus ouvidos, ó, é o que está mais pertinho da minha boca. Então eu sou a primeira a escutar. Por isso que quando a gente vem aqui na frente dar uma palestra, a responsabilidade é muito grande. Porque a gente está falando para a gente mesmo. Você tem que falar, né,
alguma coisa que você vivencia, que você sente. E é um aprendizado muito grande esse. Aí Kardec nos coloca assim: se amar ao próximo é o princípio, começo da caridade, amar os inimigos é uma aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Em outro momento no Evangelho, os Espíritos dizem: egoísmo e orgulho, maior chaga do Espírito, maior ferida do Espírito. Então, conquistar o domínio, conquistar o desapego sobre o domínio e o orgulho, é uma conquista muito grande, né? E quando ele fala aqui, amar os inimigos, ele não quer dizer que você tem que pegar o seu inimigo. Quando ele estiver chegando, você fala: ai, que bom que você chegou, meu inimigo querido, né? Alguém consegue fazer isso? Só se for um grande ator da Rede Globo, né? De preferência da novela acho que é 9 agora, né? Das 9 horas da noite, das 21 horas. A gente não consegue. Porque nós não podemos ser atores. A gente tem que ser autor da própria vida e não ator. Amar o inimigo não é ter ternura por esse inimigo, simpatia. Ele está dizendo isso no Evangelho, não sou eu que estou dizendo. Não é ter confiança, amizade, né? Porque ele pode até fingir uma amizade, mascarar uma amizade por você, mas você sabe que num momento ou no outro ele vai abusar daquela suposta amizade, ou vice-versa, quando nós estamos no papel do inimigo do outro, que o outro está nos enxergando assim, que a gente pode enxergar o outro inimigo, mas uma outra pessoa pode nos enxergar como inimiga. Então, a via de duas mãos aqui está valendo, né, Beto? Está valendo. Não é ter simpatia, não é ter satisfação ao encontrar como a gente sente por um amigo, e também não significa que você não vá fazer diferença ao contato com um amigo e o contato com o inimigo. Porque a física vem nos explicar, a física do mundo espiritual. Todos aqui acreditam em espírito? Tem alguém que não acredita? Todos acreditam em Deus. Então a gente pode continuar. Por quê? Porque se a gente acredita em Deus, acredita que somos espíritos, que fomos criados por Deus com um único destino: ser felizes, evoluir. No momento em que nós travamos uma relação de inimizade, seja ela nossa para com o outro ou do outro para conosco, o que a gente vai emitir energeticamente? Qual tipo de fluido que a gente vai emitir? De carinho? De amor? No mínimo, a gente vai emitir um fluido pesado, né? Um fluido denso. Quando eu falo fluido, eu entendo energia, é a mesma coisa para vocês. Vai emitir um sentimento, uma coisa crescente de mal-estar. E isso vai expandindo. Assim como o amor, o ódio também cresce se a gente alimenta. Só que, graças a Deus, tem uma maneira de extingui-lo. Por isso que muita gente associa a purificação ao fogo. Porque você queima, uma hora você faz... acabou. Ou você joga uma água, né? Aquele fogo vira fumaça. É a mesma coisa esses sentimentos do ódio, da vingança, do egoísmo, do orgulho.
A gente alimenta, 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 chega um dia a gente... Chega um momento que o espírito não tolera, porque essa emanação fluídica, essa emanação energética, vai para o outro, você está emitindo em direção ao pensamento, com pensamento, às vezes nem com palavras e nem com ações, para o outro que você supõe inimigo, isso vai fermentar, ela vai se juntar a todos os malzinhos que andam por aí. E quando ela chegar no outro, adivinha para onde ela vai? Tudo no universo, gente, é de mão dupla. Ação e reação. Então, aquilo que você está emitindo, você vai receber. Aí é que o bicho pega, né? E aí a gente sente, olha, tá vendo? A gente está com raiva, a gente tem ódio, a gente fica nervosa, isso faz mal para quê? Para quem mesmo está emitindo. E é assim que a gente vai se educando. E todos aqui, e eu me incluo, já passamos por situações inúmeras iguais a esta. Né? Então, olha como é que os espíritos colocam para nós. Como é que nós vamos resolver essa situação? Não fazendo crescer, não alimentando essa relação rancorosa, essa relação vingativa, densa, pesada. Vamos tentar, porque é tentando que a gente aprende e vai chegando lá. E a historinha que eu havia comentado com você, Lúcia. Uma grande amiga me contou uma história que eu gostei bastante. É até uma brincadeirinha, né? Mas eu achei muito suave e caiu muito bem. Chegou uma senhorinha já de bastante idade, bastante respeitosa, frequentadora da casa espírita, trabalhadora, uma mulher que se doava para os filhos, para as noras, para o marido, para os genros, enfim. E um dia ela chegou no centro e falou para o orientador, que seria aqui o Cisinando, o Otávio, a Dona Lucy: olha, eu vim aqui hoje porque eu não aguento mais, eu preciso ter paciência. Aí o orientador olhou e falou assim: todos nós precisamos de paciência. Mas ali do lado do orientador tinha um espírito escutando. E ele começou a assoprar para o orientador, para que o orientador falasse. Aí o orientador falou: mas minha senhora, a senhora não pode pedir paciência. Porque paciência não é uma coisa que a senhora compra, põe na sacolinha, vai no mercado, né, traz. Não é assim. Paciência se constrói. Ah, mas isso eu sei, só que o senhor não sabe, estou passando por um problema, eu preciso de paciência. Então, minha senhora, eu não tenho nenhum talãozinho de paciência aqui para dar para a senhora. Só vai ter que construir sua paciência. Ah, mas como é que eu vou construir essa paciência? Eu peço toda hora, todo dia, todo momento para Deus. Eu estou num momento difícil, eu preciso de paciência. Aí o espírito assopra para o orientador. Fala para ela que para construir paciência você precisa ter problema. Porque sem problema você vai ter paciência com o quê? Então, se ela está pedindo paciência, o que vai aparecer? Problema para ela resolver. Que aí ela vai construir a paciência dela. Aí a senhora ficou olhando e falou: então tudo que eu aprendi aqui no centro vai por água abaixo. Aí o espírito responde: não, é que a senhora perdeu uma lição. A lição que eu falei, que antes de ter paciência, a gente precisa ter sabedoria. Então, quando a gente pede, também a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a pedir. Paciência, não. Vamos pedir sabedoria. Isso ficou tão fixo para mim, que agora toda hora, ops, não, paciência não. Quero sabedoria. Já vamos por um caminho diferente, né? A gente vai se autoeducando, não é isso? Com riso, com choro, com dor, com alegria, mas a gente vai se educando. Olha o que os espíritos falam para nós. Perdoar
perdoar os inimigos sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram é não opor nenhum obstáculo a reconciliar-se. Então a gente já não desejar o mal, não se ligar na onda do outro, já é uma maneira de começar esse amor pelo inimigo, porque é disso que Jesus estava falando. É alegrar-nos em vez de nos aborrecer com o bem que os atinge. A gente tem um inimigo e de repente ele ganhou na loteria, a gente torcer para que ele usufrua muito bem da loteria que ele ganhou. É mais ou menos assim. É não ficar, eu quero que ele se dê muito mal, quero que ele perca a casa, o carro, o emprego. A gente faz isso de vez em quando e não se dá conta. E os espíritos vão alertando. É estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. Por pior que seja a pessoa, se ela vem te pedir alguma coisa, não nega. A gente não pode negar. A gente não sabe se vai estar nessa situação dele futuramente, precisando da mão de um suposto inimigo. Enfim, abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim vos fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Gente, nós temos aqueles que nós supomos, achamos, entendemos, que são pessoas que não nos querem bem ou que nós não as queremos bem, enfim, essa relação tumultuada. Vocês já imaginam, excetuando os médiuns videntes, aqueles inimigos que a gente não enxerga, que a gente se vincula, que a gente se liga por ódio, por rancor, mágoa profunda. Esse a gente vai arrastar por muitas encarnações, porque, como eu disse no início, acreditamos em Deus e nos espíritos. O mundo espiritual existe. Quando a gente fala de desobsessão, quando a gente fala de assistência espiritual, né, dirigida, nós estamos falando disso, desses espíritos que nós compartilhamos um sentimento que não é legal. Se a gente sentir isso, para, pensa, conta até 1.500.000 vezes, né? Faz uma prece, se liga a Jesus, conversa. Aquele que vocês lembrarem que estiver mais pertinho, Jesus, Deus, Bezerra de Menezes, Memei, Chico Xavier, a gente se liga, fala, por favor, me ajuda que nesse momento meu sentimento não está legal. Admitir. Não mentir para si mesmo, não mascarar, não tornar esse sentimento mais dolorido, mais cruel do que ele já é. É trabalhar, é encarar de frente, é saber que a gente está passando por uma situação ou outra e que aquilo é momentâneo. Porque o agora é um pouquinho do resultado do passado e vai ser a grande semeadura do futuro. Então, o que a gente semear hoje, cultivar hoje, a gente vai colher lá na frente. Então, tentar resolver. Não consegue uma conciliação, não consegue... Afasta. Mas desliga. Desconecta. Se surpreenda. Né? A gente precisa se dar esse prazer da surpresa. E assim, com certeza, a gente vai conseguir galgar melhor, levar melhor essa vida que a gente tem hoje aqui, que é um presente de Deus, porque é uma oportunidade para a gente estar se corrigindo, se melhorando. Lá na frente, um dia, quando a gente for no espírito superior, a gente não vai ter mais nem orgulho, nem ódio, nem egoísmo, nem preconceito, nem a vaidade. Vai se desvencilhar de todos esses sentimentos que judiam tanto da gente.
Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de estar me escutando. E agora a gente vai escutar o mentor da noite, vai envolver esse espírito que já se encontra presente, para que a nossa irmã Anália possa transmitir o que esse espírito que frequenta essa casa, nos ajuda, colabora tanto conosco, tem a nos dizer. Seja muito bem-vindo, querido irmão. Boa noite, irmãos em Jesus. No Evangelho da noite, pudemos ouvir um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre. Porque a riqueza dos seus ensinamentos é imensurável. 20 séculos se passaram e ainda não conseguimos colocarmos em prática os seus exemplos, o seu amor, a sua verdade. Se aqui entre nós, encarnados e desencarnados, pelo menos um conseguir, a partir dos ensinamentos da noite, colocar em prática esse amor que o Cristo nos ensinou, será mais um semeador da semente que germina e se multiplica. Será um caminhante que vai semeando, semeando, semeando e multiplicando. Entendem, irmãos, o que eu estou dizendo? Apenas um. Não mais que um. Já é o suficiente para exemplificar, para aprender a amar e ensinar. Não com discursos maravilhosos, mas com exemplos, com atitudes. É assim que o mundo está melhorando. É assim que nós estamos nos predispondo a continuar a nossa caminhada evolutiva, aprendendo a amar. E através do amor, começamos a praticar a caridade, a fraternidade, sem orgulho, sem vaidade, sendo cristãos. O espírita já tem o conhecimento do amor do Pai que nos proporciona a reencarnação quantas vezes forem necessárias para que possamos evoluir. E entendendo este processo reencarnatório, entendemos também
que mesmo desconhecendo, não nos lembrando do que fomos em encarnações anteriores, dos amigos ou dos inimigos, entre aspas, que colecionamos nas diversas encarnações que tivemos, mas já podemos compreender, sim, que não fomos santos, que não fomos perfeitos e ainda não somos. Buscamos, sim, a perfeição que o Pai nos promete, que o Pai nos proporciona, através da nossa melhora, da nossa evolução moral, do aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Nem o inimigo foi criado. Esse sentimento se desenvolveu pela ausência do conhecimento, do entendimento. Como podemos amar o próximo se não amarmos a nós mesmos? E como podemos nos amar se não tivermos bons sentimentos? A ferida que a mágoa e os maus sentimentos causam em cada um de nós só pode ser curada por nós mesmos. O mal que proporcionamos àqueles que nós não temos uma boa relação de amizade, esse mal, essa ferida, só pode ser curada por nós mesmos. E lembremos, queridos irmãos, Jesus nos ensinou. É certo que há 2000 anos não estávamos preparados para entender tudo o que Ele nos ensinou. Mas Ele prometeu um Consolador. E esse Consolador chegou através dos Espíritos de luz, que é a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina consola, orienta e, acima de tudo, esclarece. E só não compreende quem ainda não teve a oportunidade de ter o contato com a doutrina, de aprender com a doutrina e de praticar com a doutrina. É a doutrina do amor. É a doutrina que veio reforçar os ensinamentos do Mestre. Nós não temos inimigos. Temos apenas outros espíritos que, como nós, não nos compreendem e nós não os compreendemos também. E essa compreensão se faz necessária. Entendermos o que fomos em outras vidas, como nos relacionamos com os outros espíritos e como estamos nos comportando nesta vida. É necessário acordar. Não podemos esperar pelo juízo final. Porque esse juízo final, que muitos ainda acreditam, não existe. A nossa evolução é gradativa. Nós nos aproximamos do Pai sempre que temos bons sentimentos. Sentimentos de amor, de paz, de harmonia. É isso que esse irmão que ainda está em evolução, que nos fala, está buscando também. Evoluir, evoluir, evoluir. Aprendendo a amar e ser fraternal. Muito obrigado.